Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz. Glória a Deus. Lá para o em Josué 24, quero compartilhar esse texto. Também agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa noite também, jogando. Essa conferência do pastor, né? Agradeço muito. Também quero fazer público aqui, dizer que quem não vem na igreja está perdendo dia de quinta-feira, porque as pessoas pensam assim: vem pouca gente na igreja achando que Deus não vai falar. Uma coisa eu aprendi: Deus não fala com ausente, só com presente. E uma das coisas que Deus, não era só você, cara, né? Um dia estava meio a pulso, né? Eu estava na cama aquele dia de quinta-feira, pensando assim, muita coisa. E de repente nós temos que louvar e agradecer, irmão. Deus usou o diabo e Marcelo não só para falar com a Cátia, mas com a gente também. Nós precisamos daquela mensagem. Então, nem sempre porque a gente prega que a gente não tem a necessidade de receber também a mensagem. Então, quero dizer para você, fala para os irmãos que não estão ouvindo, que eles pensam que Deus fala com a multidão, mas Deus fala também, em particular, no multidão. Só com multidão. Amém? Vamos lá. Acompanhe comigo. Josué 24. Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e suas cabeças e seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, provei o vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaque. Isaque dele a Jacó, e a Jacó a Esaú. A Esaú dei em possessão o monte Seir, mas a Jacó os seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés, Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio deles. E depois os tirei de lá. Depois que tirei os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitava além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém eu vos entreguei na vossa mão, e possuíste a sua terra, assim eu destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não vos quis ouvir a Balaão, pelo que vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, vieste a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei em vossa mão. Pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis de vinhas e de olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor.
Mas se vós parece mal o serviço ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram, ou os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém em minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe está de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, a quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos, por meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todo esse povo, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Aleluia. Ontem, quero até dizer que ontem eu estava numa igreja do nosso amigo Pastor Carlos, que nos convidou para estar pregando ontem lá no culto da família, e ele me deu esse texto e fiquei debruçando sobre esse texto. E nós pegamos uma mensagem nesse texto e de repente eu falei: já que eu vou pregar na quinta-feira, vou debruçar mais um pouquinho e vou trazer uma outra coisa, até porque, irmãos, eu tenho uma grande preocupação de pregar a mensagem, até porque a minha esposa e minhas filhas vão comigo, às vezes, quando eu estou pregando, e eu tenho uma preocupação de que ela também, à medida que ela me acompanha, ela também seja alcançada pela mensagem. Então, eu me preocupo em não repetir a mensagem, porque senão ela já ouviu um monte, e aí ela está aqui comigo hoje, e aí eu fico pensando assim: e aí eu não vou alcançar minha esposa e minhas filhas? Então eu preciso se debruçar, porque elas também precisam ser alimentadas. Então eu tenho uma séria cautela e cuidado quando eu vou pregar. E eu quero pregar nessa noite, assim, nesses poucos minutos, no tema: não trabalhaste. Não trabalhaste. Perceba aqui que o verso aqui diz assim que, de número 13, eles não trabalharam. Aquilo que foi entregue na mão deles, eles não trabalharam. Quando nós vamos estudar esse texto do capítulo 24, que alguns vão dizer que é a despedida de um herói, ou adeus de um herói, e nós vamos estar se aprofundando nesse texto. Quando nós olhamos aqui, primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é que, na verdade, agora eles já estão instalados, estabelecidos na terra. Algumas das nações já foram vencidas até então aqui, e aqui já se distribuiu também a terra está distribuída. Tanto é que há duas tribos que vêm com eles aqui, apenas para auxiliar, mas já tinha recebido antes já a sua herança, antes do Jordão, mais ou menos ali, se não me falha a memória. E quando nós paramos para começar a pensar no texto aqui, nós vamos ver que Josué, ele tem uma grande preocupação com essa nação aqui, de fazer com que a história não se perca ao decorrer da geração. Então nós podemos pensar até aqui, assim por cima, sobre a ideia de uma história contada novamente, porque o que Josué vai fazer nada mais além contar novamente a história. O interessante que quando nós olhamos essa ideia, em Deuteronômio, quem conta a história é Moisés. Já aqui quem conta a história é Josué, porque Josué já está entregando o bastão e dizendo: eu não tenho muito tempo mais, eu não tenho muito mais tempo, eu não tenho mais muito vigor, mas uma coisa eu tenho que ter com grande responsabilidade: contar para você a história de tudo aquilo que aconteceu
nesse texto, nós podemos pensar na primeira coisa: Jeová está falando e esboçando o seu tratamento teocrático com Israel. Por que Jeová está esboçando, através de Josué, o tratamento e a ideia de Israel? Porque quando você vai ver no começo aqui, a primeira coisa que Josué vai fazer é contar a história de onde eles foram alcançados, e de que tronco foi alcançado, e de que maneira foi alcançado. E uma das coisas que nós precisamos pensar nessa noite é que a sua história e a minha história, irmão, da onde Deus nos arrancou, da onde Deus nos criou, ela é muito importante para contar diante de uma mesa, sabe, dentro do lar, de uma mesa diante dos filhos, de uma mesa diante dos nossos netos. Nós precisamos ter essa perspicácia, esse entendimento e esse critério de contar e dizer: olha, quem eu sou agora é por puro mérito da glória de Deus, por puro mérito da obra de Deus, porque até então, por mim mesmo, eu não seria ninguém, não seria nada. Então não tem nenhum problema a gente contar a história. E é até interessante porque os nossos filhos e aqueles que estão à nossa volta vão entender que tudo o quanto você tem, conseguiu, conquistou, tem agora, não é para sua sabedoria e seu entendimento, é apenas simplesmente porque a glória de Deus quis se revelar para mim, para você, para a tua casa, para a tua família e para os teus filhos. E aí nós vamos vendo aqui o Josué dizendo isso: olha, o seu pai foi tirado, sabe da onde? Do meio dos deuses, do politeísmo, e Deus se revelou a ele. E se vocês olharem detalhadamente, você vai ver que Josué reúne essa nação, sabe aonde? Em Siquém. E quando você vai estudar Siquém, sabe o que foi essa cidade? Foi a cidade onde Deus, a primeira vez, se revelou a Abraão. Foi a cidade onde Deus prometeu a terra para ele, para Abraão. E aí Josué está com a nação, estava com o povo e diz assim: sabe essa terra que vocês estão pisando aí? Sabe por que nós conquistamos terra? Não foi por causa de nós, até porque também nós não tínhamos um exército poderoso, nós não tínhamos armas de guerra, nós não tínhamos construções bélicas para vencer as grandes nações. Essa terra que vocês estão pisando e que Deus entregou é porque Deus, há muito tempo atrás, Ele prometeu ao pai Abraão. E hoje, apenas, eu quero dizer que Deus confirmou: vocês estão pisando na promessa que Deus fez para Abraão. Então, vocês estão assumindo. O seu pai lá, Abraão e Isaac, não pisaram, não conseguiram ver. Mas hoje, vocês estão pisando. Vocês estão vendo o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é responsável nas suas promessas em cumprir, em realizar e entregar a cada um de nós. Olha como é importante. Mas a preocupação de Josué, eu sempre digo, a preocupação de Deus, irmão, não é com dinheiro, não é com posse, não é com riqueza. Ele te dá, Ele nos dá. Ele não tem nenhuma importância. A preocupação de Deus, eu sempre digo, é como nós recebemos no coração, é o que nós fazemos com tudo isso, é como nós trabalhamos com tudo isso, e o que nós realmente podemos expressar com tudo isso que Deus entrega ao nosso coração. Se nós continuamos fiel a Ele, se nós continuamos amando a Ele ou não. Mas irmão, há algumas pessoas que quando começam a entrar em multinacional, acho que nós nunca tivemos um momento tão maravilhoso da igreja, tão maravilhoso, tão espetacular. Uma igreja hoje que tem os seus recursos, que tem tudo hoje, pode alcançar tudo hoje, mas o problema não é alcançar tudo. O problema é quando tudo que nós alcançamos ainda desvia o nosso coração. Tudo que Deus nos dá ainda nos desvia o coração. Tudo que Deus nos dá ainda nós continuamos, ainda sabe como?
porque Deus cumpriu a promessa. Josué está preocupado porque essa nação talvez, e mais para frente, vai virar as costas para Deus. Vai achar que é autossuficiente e capaz. E uma das pregações, uma vez eu estava ouvindo um pastor e disse assim, que a gente longe de Deus, uma simples armadilha de diabo nos derrota. A gente na presença de Deus, a gente andando com Deus, pode ter todos os dados inflamados do maligno, mas não nos alcança, não nos toca e não faz nada. E eu quero dizer para você, minha irmã, o abrigo que você deve dar para a tua casa, para o teu filho, para o teu casamento, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, é estar debaixo da presença de Deus, é estar debaixo da presença de Deus, é estar debaixo da graça de Deus. Porque senão, uma simples armadilha pequena nos derrota, nos leva ao fracasso, à queda e a cair. E sabe o que é interessante que eu queria, que me fez a memória? Quando eu fui para Mato Grosso, enviado na frente, lá, porque eu tive que conhecer a igreja, ver como eram os membros, e eu fiquei mais ou menos 3 meses primeiro que minha esposa e minhas filhas. E lá cheguei e de repente conheci o irmão chamado, que ele era chamado Baiano Doido. O irmão, Baiano Doido. Morava numa das glebas lá, podemos dizer, numa comunidade mais afastada assim da cidade de Vila Bela, Santíssima Trindade. E aí eu comecei a estar perto dele, comecei a me aproximar dele, até porque ele era um homem, um irmão, que praticamente conhecia tudo ali, fazia pesca, e todo mundo o conhecia a história dele, até porque ele era um irmão que veio, que vivia na vida louca, usava droga, usava isso, e as pessoas nunca imaginavam que iria ver o Baiano Doido no pandeiro, cantando e glorificando a Deus. Isso aconteceu. Até então aí, eu estou me aproximando dele, e aí eu fui, e ele mexe com questão de mecânica, peças de carro lá, perto da fronteira ali, e eu fui lá, eu fui no estabelecimento dele. Aí ele disse assim, chegou assim e falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu contar uma história, como eu comecei esse estabelecimento de mais ou menos de peças, como que chama quando a gente vai comprar peças de carro, né? Desmanche. Ali não vale um desmanche, mas é mais ou menos desmanche. Vou te falar como eu comecei com o desmanche. Eu estava um certo dia, tinha acabado de ir para a igreja, e doido, e sem condições, sem nada. Deus me salvou. E aí o que eu vou fazer? Porque eu não posso mais viver na vida louca, não posso viver mais aquela vida que eu vivia. Aí de repente eu consegui um martelo. Eu consegui um martelo. E aí quando eu consegui um martelo, eu fui lá na frente e disse assim, fui lá na frente, o pastor estava ministrando sobre conquista e outra coisa, e o pastor ministrou sobre conquista, e sobre que Deus ia mudar a vida. E eu acreditei que foi com o martelo. E depois dali que eu fui com aquele martelo, o que aconteceu? Eu consegui algumas finanças, e comecei a comprar carro velho de pessoas que estavam jogadas, e hoje eu estou cheio dessa peça aqui, cheio de peça aqui para vender. Deus foi fiel na minha vida, eu nem sabia por onde começar, mas através do martelo, em que Deus me deu uma estratégia, em que Deus falou que ia me ajudar, e que Deus ia cuidar de mim, hoje eu tenho o que comer, sustentar minha esposa, sustentar meu filho. É isso que eu quero dizer para você, minha irmã, não importa o que você tenha, se é o mais simples possível, mas se Deus falou, mas se Deus estiver com você, essa coisa vai dar certo, essa coisa vai prosperar, essa coisa vai dar adiante, meu irmão. Mas se uma coisa, aquele homem
de alma, gostava de evangelizar, gostava de pregar, gostava de estar visitando. Olha a diferença, irmão. Tem muitas pessoas que Deus derramou, Deus despejou grandes coisas, mas irmão, não consegue sair do sofá, não consegue sair da cama, não consegue sair do computador, não consegue sair da macarronada. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Saia dessa noite da macarronada, saia dessa noite do sofá, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus quer que você ande e continue andando, porque Deus tem grandes coisas para você. Mas precisamos sair, irmão. Se não sair, para que Deus não despeja mais? Para a gente apenas falar com o vizinho, ou porque tem competição às vezes em família, né? Assim, na vizinhança, quem é a casa mais bonita, quem tem o carro mais bonito, quem é. É mais ou menos isso. É só para isso. Isso é muito frustrante, irmão. Eu oro para você, Deus, isso é muito frustrante. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E aí, nessa noite, eu quero dizer para você, nessa noite, Deus conhece a sua história. E Deus, através da sua história, Ele quer que as pessoas sejam conhecidas através da sua história. Não se envergonhe da sua história, não se envergonhe da sua história. Porque através da sua história é que Deus realmente quer estabelecer um projeto vivo e maravilhoso. E receba nessa noite um projeto novo de Deus na sua vida nessa noite. Hoje Deus tem um projeto novo para você. Glória a Deus. Primeiro nós temos, então, Jeová esboçando seu tratamento teocrático para Israel, falando desde a sua caminhada com Abraão, descendo no Egito, e Deus levando Moisés lá e tirando, e eles andando pelo deserto lá, entendeu? Pelo deserto, e Deus cuidando deles. Aleluia. Olha, nós temos a segunda coisa aqui. A segunda coisa é: acabou o período de peregrinação territorial que começou com Abraão. Interessante que o texto quer mostrar também o cessar da peregrinação do povo agora eles não são mais sem terra, agora eles não têm mais interesse, né? Como se não tivessem mais interesse. Agora eles têm interesse, agora eles possuem terra, eles podem ver os seus filhos crescerem, eles podem educar os seus filhos, eles podem passar a cultura de Deus para os seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Há momento de peregrinação na nossa vida, mas há um momento que Deus fala assim: cessou o momento de peregrinação. Hoje eu quero te estabelecer. Hoje eu quero te estabelecer nessa noite. Hoje eu quero edificar uma estrutura, porque agora, a partir do meu estabelecimento de estrutura, eu quero formar novas vidas, novas pessoas. Eu quero formar a partir da tua casa, a partir de você, a partir do seu esposo, a partir dos seus filhos, a partir daqueles que vão nascer, ou aqueles que frequentam a sua casa, vão saber que Deus é Deus, e que Deus não abandona e não deixa as pessoas ao léu. Eu quero dizer para você nesta noite, que muitas vezes está peregrinando, não está sabendo. Eu quero dizer para você nesta noite, hoje é a noite de Deus acabar com peregrinação de vidas aqui, de pessoas que muitas vezes não sabem onde vai parar, não sabem onde vai terminar. Hoje Deus está dizendo: hoje eu termino a sua peregrinação, hoje eu termino aquilo que muitas vezes você dizia: Deus, eu estou cansado, e Deus está dizendo: chega. Hoje é a noite de eu estabelecer na própria terra que eu te dei, te coloquei nessa noite. É noite de Deus te colocar e de Deus te dar aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele disse para você. Mas vou dizer uma coisa para você, que eu sempre falo: cuida do teu coração, cuida do teu coração.
é o teu coração. É você que Deus quer. Não é as coisas, Deus quer você. Não é simplesmente só o seu dízimo que tinha. Deus quer você. Era isso que Deus estava dizendo. Eu não quero as suas heranças, as suas terras. Não é isso não. É vocês que eu quero. Eu quero que vocês vençam agora. Sabe? As tentações que vocês vão ter. As ameaças que vocês vão ter. As seduções que vocês vão ter. Que vai fazer vocês não ter mais os olhos em mim. E esquecer do que tudo que eu fiz na sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, saia daqui acreditando nessa noite. Aleluia. Que Deus essa noite está transformando o meio que você está vivendo. O ambiente que você está, o ambiente que você coloca. Hoje à noite eu quero dizer para você nessa noite: se tu continuares me honrando, se tu continuares me buscando, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você passar vergonha, eu não vou deixar você sozinho. Mas se tu me abandonares, eu te abandonarei. Se tu me desonrar, eu te desonrarei. Mas eu quero dizer para você nessa noite: hoje é noite de renovar a aliança de Deus. Hoje é noite de renovar a aliança comigo nessa noite. Se tu renovar a aliança nessa noite e continuar nessa peregrinação, nessa dança, eu estarei lá estabelecendo grandes vitórias e grandes propósitos. E eu quero terminar com a terceira coisa. Primeiro, o texto vai esboçando por que estamos aqui. Segundo, o texto mostra que agora a peregrinação deles tem fim. Eles chegaram ao propósito, ao destino que Deus tinha estabelecido. Talvez muitos de nós, irmãos, ou muitas pessoas hoje têm andado, se cansado, porque não tem muitas das vezes se jogar em Deus, estar em Deus, e deixando com que Deus o leve, o guie para onde Ele quer. Mas eu quero terminar com a terceira coisa aqui. A era da guerra, por ocupação, havia se terminado agora. Só estabelecer estratégia e defesa. A terceira coisa é que nós olhamos aqui, que quando Deus se reúne, eles estão ali, eles estão no momento agora seguro, segurança. Mas o momento da guerra tinha terminado parcialmente, porque eles iam cada um depois para a sua propriedade, para o seu território e para a herdade que Deus tinha dado. Agora eles precisavam estar preocupados com a estratégia de defesa, de defender aquilo que Deus tinha dado. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como você tem defendido o seu casamento? Como você tem defendido sua esposa? Como você tem defendido o seu esposo? Como você tem defendido o seu filho, a sua mãe, o seu parente? Porque não é mais tempo de guerra, é tempo de estratégia de defesa, e nessa defesa não depende de nós, não depende daquilo que eu entendo sobre ser especialista de segurança, ser especialista estratégico de guerra. Não depende de mim, depende de você. Depende simplesmente de nós acreditarmos que Deus nos coloca em lugar seguro. Depende simplesmente de entender que Deus está nos dando segurança aonde Ele nos estabeleceu. Só depende disso. E aí, eu quero terminar hoje dizendo para você: hoje Deus te convida, minha irmã, hoje Deus te convida, meu irmão, para uma estratégia
dada quando a nossa aliança está viva em Deus, está, ativa em Deus. Se nessa noite você entrou aqui nessa noite assim, meio descontente, desgostoso, ou meio assim, se sentindo não muito bem, eu quero dizer para você nessa noite, Deus está dizendo para você, eu nessa noite estou renovando alianças de fé, alianças espirituais, eu estou renovando nessa noite, eu estou renovando alianças de casamento, alianças de relacionamento, alianças, eu estou renovando nessa noite, sobre vida, sobre casa, sobre família, sobre ambiente. Receba nesta noite a graça de Deus sobre lar de família nessa noite. Aleluia. Coloque de pé nessa noite. É noite de você dizer, fazer um compromisso com Deus e dizer: Deus, eu não vou te abandonar. Deus, eu não vou ser negligente. Deus, eu não vou trocar o Senhor por outra coisa. Deus, o Senhor será sempre a minha prioridade. A primeira coisa, a primeira vez, o Senhor será a luz da minha vida. Porque Deus está querendo nessa noite renovação nessa noite no teu coração. E tu fazendo isso, tu verás a glória, a nuvem de glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o ambiente, sobre aquilo que você está muitas das vezes fazendo ou se dedicando, mas precisa estar debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, precisa estar debaixo da nuvem da presença de Deus, precisa estar. E eu quero nessa noite dizer para cada um hoje: riquezas e dinheiros não é o mais importante para Deus. O importante é você. Porque Deus pode dar tudo isso, mas o importante é você. E quando tudo isso chegar para nós, é você continuar honrando e respeitando e dizendo: o Senhor é minha prioridade. O Senhor é minha prioridade. Eu quero nessa noite louvar e agradecer nessa noite. Que os irmãos vão para casa com essa palavra. Tu não trabalhaste. Foi Deus que fez tudo isso.